Então, gente, eu consegui reinstalar o programa que não estava gravando. Agora a gente vai falar dos produtos. Então, lembrando, eu já falei de fermentos lácteos, micro-organismos e agora vamos para os produtos. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, vamos começar falando de queijos. Tem dois tipos de coagulação de queijos, que vai ser ácida ou enzimática. Na coagulação ácida, a gente vai ter queijo simples com pouca vida útil, como é o caso do queijo Minas Frescal. Os queijos com coagulação enzimática normalmente vão ser aqueles queijos que vão passar pelo processo de maturação, que são os queijos curados. Então, quais as barreiras que o queijo oferece, né? Por que ele é um produto tão estável? Ele tem um baixo pH decorrente da acidificação, né, que as bactérias proporcionaram. Ele tem sal, então, né, adicionado aí propositadamente por causa do sabor, acaba melhorando também o shelf life. Ele tem uma retirada de água proporcionada pela saída do soro durante o processo de coagulação. E ele tem bastante proteínas e gorduras que, junto com a retirada de água, proporcionam aí uma diminuição da atividade de água no produto. Quais são as reações que acontecem no queijo? Primeiro de tudo é a glicólise, né, que é a transformação da lactose em ácido lático, feito pela maioria das bactérias acidoláticas. E decorrente dessa glicólise, a gente tem a redução do potencial de oxirredução causada pelas bactérias acidoláticas ou não, né? Esse aqui é non-starter lactic acid bacteria, então são as bactérias que não participam do fermento starter. E a produção de compostos carbonílicos também, um deles é o diacetil, principal composto de aroma aí dos queijos, né, que dá o sabor de manteiga, ou que lembra manteiga. Temos a lipólise, é responsável pela formação de aroma, normalmente também dá um gosto picante em provolone e parmesão. Lipólise é a quebra de gordura, né, transformação de triacilglicerídeos em... eu quebro, né, os triacilglicerídeos pelas lipases. E tem a proteólise, que é responsável pelo sabor e pela textura. Ela acontece em todos os queijos, porque ela é dividida em duas partes. A primária, as proteases do leite já dão conta, então eu não preciso de ter bactéria proteolítica para acontecer proteólise primária. Ela vai fazer o quê? Pegar a caseína e transformar em peptídeos grandes. Na secundária, as bactérias acidoláticas vão pegar os peptídeos grandes e transformar em peptídeos pequenos. E depois disso, deixa eu fechar isso aqui. Depois disso são transformados em aminoácidos livres, né? Que são as outras bactérias aí que participam desse processo. Esses aminoácidos livres são os compostos de baixo peso molecular responsáveis pelo sabor. Com isso, a textura vai ficando mais macia, né? Porque tem uma quebra da rede proteica. Um exemplo aí é o queijo prato. E lembrando que proteína não tem gosto, então a gente precisa ter a proteólise para desenvolver o sabor no queijo. Voltando. Falamos de queijo, vamos falar agora de leite fermentado ou cultivado. O Yakult é um exemplo disso, né? Então, aqui os micro-organismos que a gente tem: Lactobacillus acidófilos, casei, Bifidobacterium e Streptococcus thermophilus. Lembrando bem, todos esses aqui são micro-organismos probióticos. Aqui a gente tem o fluxograma do Yakult. Então, a gente tem um leite já tratado termicamente. A gente adiciona um inóculo, né, que é o Lactobacillus casei shirota. Tem a incubação, a fermentação acontece nessa etapa. Aí depois tem a adição do xarope, que vai ser o açúcar para dar aquele contraste de ácido e doce, né, e outros flavorizantes aí. Mistura tudo isso aí, engarrafa, armazenamento refrigerado. Simples assim. Falamos de leite fermentado ou cultivado, vamos falar de kefir. O kefir é feito com grãos de kefir.
que vai ter um monte de coisa. Vai ter lactobacilo kefir, casei, bifidobactério, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc, Lactococcus, Acetobacter, isso tudo de bactéria. De levedura, a gente vai ter levedura que fermenta a lactose e que não fermenta a lactose. Decorrente dessa variação tão grande que a gente vai ter ali vários produtos, né, vários metabólitos, como o ácido lático, que garante a acidez da bebida, o etanol, então ela é uma bebida alcoólica, e o CO2, que torna ela gaseificada. Vamos para o iogurte. O iogurte, ele é formado pela duplinha, né, Streptococcus thermophilus mais Lactobacillus bulgaricus. Como funciona isso? O Streptococcus, ele vai crescer primeiro, então ele vai acidificar o meio. Ele tem preferência por um meio mais neutro, então por isso que ele vai crescer primeiro. Mas ele vai produzir ácido, então ele mesmo vai inibir o próprio crescimento dali em pouco tempo. E junto com isso também, o sistema proteolítico dele não é tão bom. Então ele vai aproveitar os produtos da proteólise primária do leite, que são poucos peptídeos, né? E assim que eles acabam, ela fica sem peptídeos para metabolizar. Mas ela já acidificou o meio, então Lactobacillus bulgaricus começa a crescer. Como o sistema proteolítico do Lactobacillus bulgaricus é mais forte, ele começa a lisar proteínas para ele e para o Streptococcus, certo? Lembrando que o Streptococcus não vai crescer tanto a mais, porque ele tem preferência por meios mais neutros, enquanto o Lactobacillus gosta de meios mais ácidos para crescer. Então, no final, vai ter uma proporção de igual para igual. Embora essa proporção inicial seja melhor colocar mais Streptococcus do que Lactobacillus, por causa da produção do ácido. Se eu inverter essa proporção, se eu colocar Lactobacillus primeiro, a produção de ácido vai ser muito grande e o produto vai ficar com um sabor ruim, certo? E a coagulação também vai ser afetada pela produção desse ácido. Atenção para o principal metabólito secundário que a gente vai ter no iogurte é o acetaldeído. Ele é o principal composto de sabor. Eu vou ter também diacetil, às vezes vai ter também CO2, etanol, mas não é sempre, né? Certo, agora vamos falar um pouquinho do processamento, desde o leite cru, né? Então eu vou chegar com leite cru na planta, vou filtrar, vou passar ele por um resfriamento se o caminhão teve uma viagem longa, ou seja, se ele pegou leite de todos os produtores da região, essa viagem já não manteve a temperatura do leite abaixo de 5 graus, então eu vou resfriar de novo. Depois disso eu vou passar por uma regeneração, né? Daqui pra cá, normalmente ele fica armazenado, então aqui eu vou pegar ele do tanque que ele estava armazenado a 5 graus. Vou regenerar, ou seja, vou aumentar um pouco a temperatura dele e vou passar pela centrifugação. Na centrifugação já dá para fazer a clarificação, que eu removo o que não foi removido na filtração e padronizo também o teor de gordura do leite. Depois da regeneração, passo pela pasteurização, né? Óbvio. Tem a homogeneização, tem alguns detalhes aqui, eu acabo diminuindo o tamanho do glóbulo de gordura, que é o principal objetivo. Com isso, eu faço o leite ficar mais branco também, porque eu vou ter glóbulos menores, né? O leite cru, para quem já viu, ele é um pouco mais amarelinho por conta desse tamanho maior do glóbulo de gordura. Vou aumentar também a viscosidade, por causa também da redução do tamanho do glóbulo de gordura, e lembrando que o objetivo principal dessa etapa é diminuir o tamanho do glóbulo de gordura e assim atrasar o máximo possível a formação da linha creme, a desestabilização desse glóbulo. Depois disso, eu vou ter um ajuste do teor de sólidos. Se eu for adicionar açúcar cristal, vai ter que ser nessa etapa, né? Antes do outro tratamento térmico, porque ele pode ser veículo de contaminação. E é desejável fazer com que esse teor de sólidos seja até 14%. Ele pode ser feito por ebulição,
adição de pós ou concentração. Esse aqui é o mais usado, adição de pós, porque outro processo vai ser ou gasta muita energia ou vai ser muito caro, né? De manutenção muito complicada, no caso da ultrafiltração, aqui na concentração. E o pó que geralmente é mais adicionado é o leite em pó, até porque também o principal objetivo dessa etapa é aumentar o teor proteico da mistura aí, né, do leite mais sólidos. Acontece que se eu aumentar muito esse teor de sólidos, aumentar mais que 25%, eu vou acabar gerando aí um efeito osmofílico, eu vou impedir o crescimento de bactéria. Impedir não, mas atrasar, né? E isso não é interessante. A adição de estabilizante, ela pode ser feita agora, pode ser feita depois. É importante observar qual estabilizante a gente está adicionando, né? Se for uma gelatina, por exemplo, ela vai precisar ter a temperatura para formar o gel, então é interessante adicionar nessa etapa. A gente também tem a pectina, goma, CMC, que é o carboximetilcelulose. Então, tem várias opções para colocar aqui. O permitido pela legislação é até 0,5%, mas normalmente se usa de 0,2% a 0,3%, que já está ótimo. Depois da adição de estabilizantes, a gente vai ter um tratamento térmico mais intenso. Qual que é o objetivo dele? É a intensa desnaturação proteica para melhorar a propriedade hidrofílica. Como que faz isso? Ligando a beta-lactoglobulina com a capa caseína pelas pontes de enxofre. Então, elas expõem os grupos sulfidrilas delas pela desnaturação, né? A capa caseína já está um pouco desnaturada, mas aí a beta-lactoglobulina, como ela é novelada, o tratamento térmico vai fazer ela expor esses grupos sulfidrilas para então elas fazerem essas ligações, são covalentes, né? São bem estáveis e com isso eu aumento a capacidade hidrofílica do meu produto, visando também uma melhora na textura, né? Então a gente tem várias etapas aqui que visam uma melhora na textura do produto, que é esse tratamento térmico, adição de estabilizantes, ajuste do teor de sólidos, tudo isso aqui é para melhorar a textura do produto. Depois disso eu passo por uma regeneração, né, a 43, 45 graus, que é a temperatura de fermentação propriamente dita. Depois disso, eu vou ter algumas diferenças para cada tipo de iogurte. Primeiro aqui, para o iogurte tradicional, eu vou ter adição de cultura, e se tiver outros aditivos eu coloco aqui também, por exemplo, fruta, né? Cuidado para o pH da fruta não inibir o crescimento do Streptococcus. E o sorbato de potássio. O sorbato de potássio, ele é um preservativo, como a professora disse, né? E quando ele está adicionado no produto final, normalmente ele veio da polpa de fruta. Então, é interessante ter o sorbato de potássio ou outro preservativo que foi citado ali nos slides, porque esse especificamente é micostático, né? Então, ele não elimina bolores e leveduras, mas ele impede o crescimento de bolores e leveduras, o que já é interessante, né? Depois disso, eu já embalo e a fermentação acontece dentro da embalagem, no iogurte tradicional. Então, eu vou deixar naquela temperatura de 43, 45 graus na fermentação. E depois da fermentação, eu resfrio e passo pela expedição. Então, daqui eu já vou para venda, etc, etc. Vamos para o iogurte batido. Então, qual vai ser a diferença do iogurte batido, né? Aqui eu adiciono a cultura também. A fermentação, ela ocorre em tanques, então a embalagem vai ocorrer depois, certo? Então, depois que eu fermentei, eu resfrio para parar a fermentação em um trocador de calor. Olha só, ele já passa em trocador de calor e depois ele vai ser batido com a polpa de fruta, né? Mais o xarope de açúcar e outros aditivos aí. Nisso tudo já tem uma quebra parcial do gel, então ele não vai ser tão consistente quanto o iogurte tradicional, certo? Mas vai ser ainda mais consistente que o iogurte líquido. Depois disso eu já passo para envase e expedição.
iogurte líquido, eu tenho uma quebra total do gel, ele destrói completamente o gel. Aqui, eu posso não aumentar o teor de sólidos ou adicionar água ou suco no final, depende de como for o meu processo. Por quê? Eu quero uma consistência mais líquida, né? Então, aqui eu não vou ter tanta preocupação com o estresse mecânico, de bombear, de transportar, tanto quanto eu tenho aqui no iogurte tradicional. Isso vale a pena lembrar, né? Então, uma visão geral aqui no fluxograma. Vamos agora falar de bebidas lácteas. Bebidas lácteas é o resto, né? Pode ser fermentado, pode não ser fermentado. Então, a única exigência aí que eu vi é que tem que ter 51% em massa de base láctea no produto. De resto, ela pode ser fermentada, não fermentada ou tratada termicamente após fermentação. Óbvio aqui que a fermentada não pode ser tratada termicamente após a fermentação, porque senão eu não vou ter aquele 10 a 6 unidade formadora de colônia por ml, né? Na não fermentada eu posso fazer o tratamento térmico, até também que aumenta o shelf life do produto, é aconselhável fazer. E a não tratada termicamente após fermentação, ela também tem um shelf life bastante grande. Foi aquele produto que a professora citou que parou de testar shelf life com 8 meses, pode ser armazenado a temperatura ambiente, então ela é bastante resistente aí ao armazenamento. Bom, é isso. Fiz meio com pressa, tomara que dê tempo de todo mundo ver. Boa prova pra gente. Ah, eu vou abrir aqui tudo pra vocês verem como que fica. Vamos lá. Ai. Foi isso que a gente viu nos 6 vídeos, né? Fermentos, depois em micro-organismos, pouquinho, né? E em produtos aqui. É isso aí, boa prova.